Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Thaís, estudante de Engenharia de Energia da Universidade de Brasília e eu dou aula de reforço há 1 ano para ajudar alunos de ensino médio e fundamental. Eu vou ler o exercício para vocês e depois eu vou fazer as considerações que eu acho importante para resolver esse exercício, tá? Então, num quadrado de lado 10 centímetros, está circunscrito uma circunferência. Determine o raio, o comprimento e a área da circunferência. Primeiro eu faço umas considerações antes de começar o exercício, anotando os dados que eu considero mais importantes. Então, o primeiro dado, a primeira informação importante que ele nos dá é, num quadrado de 10 centímetros, ou seja, já anoto aqui, lado do quadrado equivale a 10 centímetros. Está circunscrita uma circunferência. Segundo dado importante que ele nos dá informação. Segunda informação importante que ele nos dá é circunscrito, ou seja, a circunferência está circunscrita no quadrado. Então, ela vem aqui por fora do quadrado. Vamos dizer que o exercício estivesse falando que a circunferência está inscrita no quadrado. Como que o desenho seria? A circunferência estaria dentro do quadrado e a análise do problema seria outra. Mas como ele falou circunscrita, a circunferência vem por fora do quadrado. Beleza? Então, as informações que a gente tem nesse desenho aqui o lado também é 10. Beleza? O que ele pede? Determine o raio. O que é o raio da circunferência? O raio da circunferência vai ser a distância do centro da circunferência até qualquer ponto dessa circunferência. Então, daqui até aqui, eu tenho o raio. Mas para calcular esse raio, os dados que a questão me fornece, ela me fornece o lado do quadrado. Então, o interessante seria que eu tivesse uma relação entre esse quadrado e essa circunferência. Vocês acham que daqui até aqui, eu tenho o quê? O raio também, concorda? Daqui até aqui, eu também tenho o raio dessa circunferência. E daqui até aqui, eu tenho o quê? Levando em consideração agora o quadrado. Daqui até aqui eu tenho o quê? A diagonal desse quadrado. Então, quer dizer que a metade da diagonal desse quadrado equivale ao raio que eu estou procurando? Sim, equivale ao raio que você está procurando. Então, vamos calcular a diagonal desse quadrado. Quando eu vou resolver problemas, além de ter o formulário da questão, que eu sempre gosto de anotar as fórmulas que eu vou precisar para resolver aquela questão, eu também gosto de repetir elas toda vez que eu vou usá-las. Então, agora a gente vai calcular o raio que ele pede. Então, vamos calcular o raio dessa circunferência. Qual que é a relação que eu tenho do raio dessa circunferência e a diagonal desse quadrado? Eu sei que o raio vai ser igual à metade da diagonal. Vamos calcular a diagonal? Repete a fórmula que a gente tem ali. Diagonal é igual a L raiz de 2. E substitui os dados que você tem na questão, que é o lado aqui 10, raiz de 2 centímetros. Sempre escrevendo a unidade de medida, tá bom? Agora, a gente já calculou a diagonal, vamos calcular o raio, substituindo aqui o valor do raio, ou o valor da diagonal. Pronto, encontramos o valor do raio, beleza? Que é 5 raiz de 2 centímetros. Agora, ele me pede o comprimento da circunferência. O que é o comprimento da circunferência? Vai ser essa linha todinha aqui, o comprimento dessa linha. Se a gente abrir essa circunferência e esticar essa linha, a gente vai ter uma reta. Então, o comprimento dessa reta vai ser igual ao comprimento da circunferência. Vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho, por exemplo, aqui o comprimento desse fio, tá? Isso aqui é o comprimento do fio. Se eu unir as extremidades desse fio, vai dar o quê? Uma circunferência. Vamos tentar imaginar uma circunferência retinha aqui, tá? Então, o comprimento desse fio vai ser igual ao comprimento da circunferência, tá?
Então, o comprimento da circunferência vai ser todo o comprimento dessa linha que é desenhada aqui, tá? Então, vamos calcular agora o comprimento, tá? Vamos repetir a fórmula e depois substituir os dados. Qual dado que ele tem aqui na fórmula? O raio. Cinco raios de 2. A gente sabe que o π é 3,14. Esse dado aqui a gente tem que saber, tá? Tem que saber decorar. O π é igual a 3,14. Então, vamos substituir aqui. 5 vezes 2, 10. Então, fica 10 vezes 3,14. Toda vez que você for multiplicar um número decimal por um número 10, você anda a vírgula para a direita. Então, aqui ó, vai ficar o comprimento é igual a... Passa a vírgula para lá, fica 31,4 raiz de 2 centímetros. Beleza? Então, vamos calcular a área dessa circunferência. O que seria a área dessa circunferência? Vamos dizer que eu preciso pintar tudo isso aqui. Eu estaria nada mais, nada menos do que pintando a área dessa circunferência. Tudo que está aqui dentro é a área da circunferência, beleza? Essa superfície todinha aqui engloba a área da circunferência. Então, a área, repete a fórmula e substitui os dados. Π é 3,14. Substituindo aqui, qual que é o valor do raio? 5 raiz de 2 ao quadrado. Beleza? Aqui a gente tem uma raiz quadrada dentro do parênteses. Sempre que você tem uma raiz quadrada elevada ao quadrado, você pode cancelar elas duas, tá? E aí o 2 permanece 2, porque se você tirar a raiz dele e depois elevar ao quadrado, vai dar 2. Então o 2 permanece. Só que o 5 está dentro do parênteses e ele também está elevado ao quadrado. Ele você vai manter elevado ao quadrado, tá? Então vai ficar 3,14 vezes 25 vezes 2. Beleza? O 5 é elevado ao quadrado e o 2 você cancelou a raiz ali. Isso aqui vai dar 157 centímetros quadrados. Se você fizer aí na calculadora, vai dar esse valor aqui. Então, nesse exercício, a gente aprendeu a calcular o comprimento da circunferência, a área da circunferência e fazer uma relação entre o quadrado que está dentro dessa circunferência. Beleza? Valeu!